No primeiro vídeo da série Jesus, nós vimos que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Nós falamos que Deus é santo e o homem é pecador. Portanto, havia um abismo entre Deus e o homem. O homem não podia se relacionar com Deus por causa dos seus pecados. Então, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é aquele que se sacrificou para que o homem pudesse receber de Deus perdão e graça. Pelo sacrifício de Jesus, o homem recebe a graça, a misericórdia de Deus, o perdão dos seus pecados, e pelo sacrifício de Jesus, o homem então pode se relacionar com seu Criador. Então, nesse primeiro vídeo, a ideia de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a ideia de que Jesus se sacrificou para que o homem pudesse receber perdão de Deus, para que o homem então pudesse se achegar diante de Deus, para que o homem pudesse então ter um relacionamento com Deus. Sem Jesus seria impossível o homem se relacionar com Deus. Jesus se sacrificou como um cordeiro para que o homem pudesse receber perdão de Deus e para que o homem pudesse então se relacionar com seu Criador. Então, nesse terceiro vídeo, nós vamos aprender que Jesus, ele é o nosso Salvador. Lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele nos salva da perdição eterna. O texto vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que significa que não perecer? Nós vimos que o homem, ele é pecador. E a Bíblia, ela nos diz que Deus, ele criou um lugar para o pecador. Esse lugar nós conhecemos como o inferno. O inferno é um lugar onde todo aquele que é pecador vai passar a sua eternidade. E a Bíblia diz que é uma realidade de sofrimento e de choro eterno. O inferno é um lugar de sofrimento eterno, de choro eterno, onde Deus vai despejar a sua ira contra todo aquele que permanece no pecado. E só há uma forma de escapar desse lugar. O texto vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna aqui é a salvação. A única forma do pecador não perecer eternamente e ter a vida eterna, ter a sua salvação, é em Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo e lá na cruz ele comprou a nossa salvação. Quando Jesus estava ali morrendo na cruz, derramando o seu sangue, ele estava ali comprando a salvação de todo pecador. E todo pecador que crê em Jesus como seu Salvador, recebe então a sua salvação. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus veio a esse mundo e viveu uma vida santa, reta diante de Deus, e lá na cruz ele morreu pelos seus pecados. Todo aquele que crê que em Jesus nós somos perdoados e recebemos ali a misericórdia de Deus, essa pessoa então recebe a salvação. E ela deixa de ir para essa perdição eterna, para esse lugar de sofrimento eterno, e passa a receber então a salvação, e passa a ter a certeza que ela passará a eternidade ao lado de Deus, num lugar que a Bíblia diz que não haverá mais choro, nem morte, nem maldição, e ali nós passaremos a eternidade ao lado de Deus. Então Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos dá a vida eterna, ele é aquele que nos dá a salvação. Por isso nós devemos nos relacionar com Jesus, porque ele é o nosso Salvador. Um dia eu ouvi uma história de um homem que havia sido pastor e ele estava perto da sua morte e ele disse assim: eu estou velho, a minha memória está falhando, eu me lembro de poucas coisas, mas uma certeza eu tenho no meu coração, de que eu sou um grande pecador,
mas Jesus é um grande Salvador. Não importa qual seja o seu pecado, ou não importa qual sejam os nossos pecados, não importa o que nós fizemos na nossa vida. Nós podemos ter essa certeza de que Jesus ele é um grande Salvador. Por mais que haja no nosso coração o sentimento que havia em Paulo de que ele era o pior dos pecadores, nós podemos ter essa certeza. Nós somos grandes pecadores, mas Jesus é um grande Salvador. Por isso que nós precisamos nos relacionar com Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Jesus ele é aquele que nos salva da perdição eterna e nos leva à vida eterna, nos leva à salvação, a uma eternidade ao lado de Deus, ao lado do nosso Criador, onde nunca mais haverá morte nem choro, e nós poderemos conhecer Ele plenamente. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela salvação, por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, e nós cremos de todo o coração que o Senhor é o nosso Salvador, que em Ti nós recebemos a vida eterna, que o Senhor conquistou para nós com o Teu sangue a Sua salvação. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos dê graça, para que dia após dia nós possamos nos relacionar contigo, te conhecer e que o nosso coração possa ter essa convicção que não dá para viver sem o Senhor, pois o Senhor é o nosso Salvador. Esse é o nosso pedido no nome de Jesus. Nós nos encontramos no próximo vídeo porque nós cremos nessa palavra.